Hoje temos uma abertura musical. Estamos recebendo novamente o maestro Jairo, mas hoje com o coral Harmonia. E eles são aposentados da Fundação CESP. E já se apresentaram aqui com a gente, já estiveram aqui conosco. Então, sem demorar mais, por favor, maestro. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente retorna a esta casa, hoje com o Coral Harmonia, Associação dos Aposentados da Fundação CESP. Nós faremos 4 peças curtas. A primeira, Edelweiss, de Rodgers e Hammerstein, que é um compositor e um letrista, são famosos por musicais da Broadway. Em seguida, faremos Caçador de Mim, do Sérgio Magrão e do Luiz Carlos Sá, e ficou muito conhecida na voz de Milton Nascimento. Depois, Azul da Cor do Mar, de Tim Maia, e terminaremos com uma peça que nós fizemos, na verdade, agora há pouco tempo, no jantar do Dia das Mães da Associação, que é Eu Sei Que Vou Te Amar, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Espero que todos apreciem. Muito obrigado.
Ok, gente. Muito obrigado ao coral. E espero que, com essas músicas tão bonitas, a gente possa entrar em sintonia com o que vem de agora em diante. O nosso convidado de hoje é um companheiro já de longa data, uma pessoa que toda vez que a gente convida sempre está
disposto a vir a Campinas, e é Orson Peter Carrara. Ele é editor, escritor, articulista em jornais, revistas e sites, palestrante espírita conhecido em todo o Brasil e residente em Matão, São Paulo. Vendo a última obra que ele escreveu, que é Espiritismo, Escola de Almas, aqui coloca que ele já andou praticamente em todos os estados brasileiros fazendo palestras e já esteve inclusive na África, em 3 países da África, levando a mensagem do Espiritismo em vários países, vamos dizer, pelo menos em 3 países da África. O tema que ele escolheu para falar hoje é Liberdade e Progresso. Então, para quem não conhece, Orson, por favor. Pode pegar outra aí, por favor. Obrigado. Meus amigos, nossa saudação de imensa alegria e gratidão pela oportunidade de estar novamente aqui em Campinas, na Casa de Jesus. Estou sempre aqui em Campinas, o vínculo com diversas casas aqui nos enche o coração de muita alegria, de satisfação. Trago a minha saudação de Matão, a terra do nobre Caibar Schutel, e esperamos que a nossa noite seja muito proveitosa, porque nós temos um final emocionante para a palestra, que vai tocar a sensibilidade de todos nós. Mas antes, nós temos uma parte teórica necessária, importante, desse tema que aí está, liberdade e progresso, que são 2 leis de Deus. Se nos reportarmos ao Livro dos Espíritos e cuidadosamente observarmos o índice, nós veremos lá que Allan Kardec apresenta didaticamente as leis divinas. Moisés, não o nosso Moisés que aqui está, mas o nosso Moisés dos 10 mandamentos, já havia apresentado antes uma versão das leis, mas numa época de extrema ignorância humana, a ponto dele ter que proibir. E os 10 mandamentos nós vamos encontrar lá precedidos do não. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas era uma primeira versão das leis divinas, indicando o compromisso de fraternidade, indicando o compromisso consciencial com o amor, com o bem. Depois o próprio Cristo apresentou-se pessoalmente, viveu as leis divinas, apresentou a boa nova, falando de um Pai de misericórdia, não mais aquele Pai vingativo, ora antes temido, né? Mas um Pai de misericórdia que ama os filhos imensamente. E depois, com o advento do Espiritismo, Allan Kardec didaticamente apresenta essas leis que lá estão em O Livro dos Espíritos. Dentre essas leis, que são muitas, lei do trabalho, lei da destruição, lei de justiça, amor e caridade, lei de igualdade, lei de adoração. Entre elas estão essas 2 aí, que são 2 leis também que nos regem os movimentos, que nos regem a vida no universo. E essas leis devem ser conhecidas, porque nos fazem compreender com profundidade a didática de Deus e a proposta dos seus ensinos para todos nós. É importante verificarmos a definição da palavra liberdade. Essa definição aí é uma definição de dicionário, não é uma definição espírita. Mas mesmo sendo uma definição de dicionário, a própria palavra em si já traz consigo um compromisso com a responsabilidade, já traz consigo um compromisso com a fraternidade. Afinal de contas, a liberdade é o direito de proceder conforme nos pareça mais adequado. Todos nós temos a liberdade de agir nesta ou naquela direção, contanto que esse direito não vá contra o direito de outrem. E aí, isso nos sugere lembrar que a nossa liberdade ela não é absoluta, ela é absolutamente relativa. O ano passado nós tivemos, há quase um ano, as manifestações de rua no Brasil. É um direito coletivo reivindicar, protestar, questionar as lideranças e os governos, e realmente nós tivemos um movimento justo de questionamento. É um direito assegurado, mas o direito de questionar e de protestar não nos dá o direito
do vandalismo, porque o vandalismo atenta contra o direito de outra pessoa ou da coletividade em geral. Então a nossa liberdade, ela é absolutamente relativa, porque desde que haja duas pessoas juntas, conforme veremos depois a definição dada pelos Espíritos, que está em perfeita consonância com a definição do dicionário, nós vamos encontrar isso. Por outro lado, não é difícil a gente constatar que o progresso se apresenta desta forma, né? Nós já vivemos essa situação. O progresso é marcha ao movimento para adiante. O progresso também é adiantamento, desenvolvimento, movimento progressivo da civilização, aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo esta realidade permanente desta marcha que não para. O progresso em todos os sentidos, o progresso tecnológico, o progresso médico, odontológico, o progresso das comunicações, o progresso individual, coletivo de uma nação, o progresso do planeta, o advento de tantas novas descobertas, a maneira de se conduzir as coisas na administração, na engenharia, quer dizer, tudo progride. Tudo progride. Há um tempo atrás, nós não tínhamos esses recursos para usar numa palestra. E se nós analisarmos os últimos 25 anos, ficaremos abismados de ver as conquistas alcançadas. E muita gente dirá que é apenas do ponto material, mas não é. Moralmente, a humanidade evoluiu bastante também. Aparentemente, a humanidade não progride moralmente. Progride sim. Um bom exemplo, entre tantos que poderiam ser citados, apenas para citar um, do progresso moral, que é um pouco mais lento do que o progresso material, mas também ocorre, basta pensarmos no fenômeno da inclusão. Embora todos os problemas que cercam esta questão da inclusão social, de criaturas com dificuldades, com deficiências, etc., já existe uma preocupação com as pessoas que apresentam dificuldades de locomoção, as deficiências de toda a ordem. Então, isto já denota um progresso. Porque, na época de Jesus, por exemplo, que foi um período de crueldade, ignorava-se as pessoas com deficiência. Aqueles que tinham doenças, que eram deformados, que eram deficientes física ou intelectualmente, eram simplesmente segredados, isolados, desprezados, marginalizados. E quando tinham, então, doenças contagiosas, eram absolutamente colocadas à margem da sociedade, né? Então, a evolução moral, ela existe sim. Hoje nós temos muitas leis para proteger as mulheres, para proteger as crianças. É o progresso da legislação também. A preocupação que vem como fruto do amadurecimento moral que vamos alcançando. Por outro lado, se nós pensarmos nisso, vamos encontrar um farto material em O Livro dos Espíritos. Porque se formos buscar especificamente estas questões, que são dezenas, Allan Kardec preocupou-se em apresentar detalhadamente questões relativas à liberdade e ao progresso, de maneira a nos fazer entender com profundidade os aspectos envolvidos. A atualidade de Kardec é uma coisa impressionante. Quanto mais o tempo passa, mais admirado a gente fica de ver a profundidade dos conceitos, das análises de Allan Kardec. Porque homem, pedagogo, dotado de uma sensibilidade ímpar, sensibilidade intelectual, moral, preocupado com as causas humanitárias, voltado para as graves questões do progresso humano, a sua visão era abrangente e deixou um legado que ainda se encontra desconhecido. Porque a maneira que vamos amadurecendo, intelecto, moralmente, à medida que a idade vai passando, que a humanidade progride no seu conjunto completo, nós nos admiramos mais da obra de Kardec. Porque se trata de uma obra atualíssima, se trata de uma obra absolutamente conectada com o nosso tempo, porque ela não é fruto da imaginação de um homem, ela não é criação de um homem, mas ela é fruto da observação das leis divinas que são imutáveis, e que nós vamos nos enquadrando, nos adequando e conhecendo essas leis.
Daí a atualidade de Kardec na revelação trazida pelos Espíritos. Dentre todas as leis que lá estão, como dissemos, se observarmos o índice, todas elas aprofundam as questões, mas nós vamos nos fixar nessas duas: lei de liberdade e progresso. Eu não vou ficar lendo pergunta e resposta, seria antididático, seria cansativo, mas destaquei alguns trechos notáveis do pensamento, das perguntas de Kardec e também do pensamento apresentado pelos Espíritos, que são constantes da obra e que poderá nos fornecer material para amplos debates. Existem trechos que dão material para um congresso, que nos possibilitarão aprofundar ainda mais. O número que vai aparecer é da questão, né? Na 826, por exemplo, vejam a conexão dessa resposta com a definição do dicionário. Ensinaram os Espíritos, desde que haja dois homens juntos, e claro que homens aí não é apenas no sentido masculino, mas a criatura humana, o ser humano, desde que hajam duas criaturas humanas juntos, eles têm direitos a respeitar. E aí pode ser marido e mulher, pode ser pai e filho, pode ser dois sócios, pode ser duas pessoas dentro de um elevador, onde se encontrem duas pessoas no mesmo espaço, a liberdade já deixou de ser absoluta. Ela é relativa, porque nós temos direitos mútuos a respeitar e perdemos a liberdade absoluta, justamente porque todas as criaturas devem ser respeitadas na sua posição social, no seu intelecto, no seu estágio de entendimento, na sua idade, na sua crença, nas suas escolhas. E isso dá a diversidade humana. Depois, na 837, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha, liberdade de consciência, consciência política, esportiva, consciência moral, consciência no sentido de tomar as próprias decisões, a liberdade de consciência, de escolha dos próprios caminhos, sejam quais forem, é um dos caracteres da civilização e do progresso. É claro, porque notem, a nossa liberdade de consciência é fruto da nossa própria essência. Nós não somos máquinas, não somos robôs, não somos autômatos, somos criaturas livres, capazes de escolher, que detêm consigo o poder da escolha. É verdade que nem sempre as escolhas são boas. Muitas escolhas nos fazem bater a cara. Muitas escolhas nos jogam no chão, desconjuntam os joelhos. Mas é esse efervescer das experiências diferentes que promove a civilização, que promove o progresso. Se fôssemos todos iguais, não nos interessaríamos por objetivos tão diferentes. Por isso que nós temos tanto avanço em todas as áreas, porque cada um de nós traz uma bagagem diferenciada, e esta bagagem nos direciona para caminhos totalmente diversos, nas pesquisas, nos interesses, no trabalho, na profissão, na família, na convivência, nos ideais. E isso nos norteia as escolhas. Porque olha o destaque da questão 851. Para o que é prova moral, o que é uma prova moral? A prova moral é aquilo que nos testa. É aquilo que a vida apresenta em algum momento para ver se a gente aprendeu. Uma prova moral. A gente é testado para ver se adquiriu paciência, a gente é testado para ver se já é portador da resignação, a gente é testado para ver se confia em Deus, a gente é testado para ver se é perseverante, a gente é testado para ver se já conquistou tantas outras virtudes. Isso é prova moral. Quando a gente é aprovado, mostrou que tem mesmo, nós alcançamos um pequeno degrau. É a história do pequeno Arnaldo. Eu digo pequeno porque era um homem de estatura pequena, mas Arnaldo era um sujeito conhecido como o homem que não se irritava. Ele era conhecido pela sua paciência sem limites. Era uma criatura muito paciente. E ele trabalhava numa empresa, num departamento onde trabalhavam 15 outros homens. Eram 16 homens no mesmo departamento, na mesma sala, uma sala de uma certa proporção, e eles trabalhavam todos juntos. Mas a paciência do Arnaldo, ele era tão paciente com as dificuldades, com os relacionamentos, com os problemas do serviço, que a paciência dele irritava os outros 15.
Tamanha a paciência que ele tinha. E os outros 15, irritados com a paciência do Arnaldo, resolveram pregar uma peça nele, para ver se ele era mesmo, se aquilo era verdade. E ele foi testado moralmente. Numa noite fria como essa que nós estamos vivendo, convidaram o Arnaldo para um caldo quente, num restaurante, depois do trabalho. Haveria uma reunião naquele dia. Arnaldo, nós estamos combinando aqui, depois da reunião da quarta-feira, nós vamos tomar um caldo, você vai? Vou, não tem problema. Vamos combinar? Vamos, você pode tal dia? Posso, vamos lá. Só que eles foram antes ao restaurante e combinaram com a garçonete o que eles iriam fazer com o Arnaldo. E ela foi contratada para aquilo que eles bolaram, para a peça que eles resolveram pregar no Arnaldo. Chegaram no restaurante, os 16 homens, sentaram-se à mesa, uma mesa grande que foi reservada para eles, e aí chamaram a garçonete, que veio com um carrinho, com rodinha, com aquele balde de sopa fervendo, aquele sabor, aquele cheiro maravilhoso, delicioso, né? E ela pôs-se a servir cada um, porque os sabores foram escolhidos com antecedência. Eles escolheram 3 rodadas de caldo. Escolheram esse. Então veio o primeiro e ela serviu todos, foi servindo. Quando chegou a vez do Arnaldo, ela se postou do lado esquerdo dele para servi-lo. Ele ergueu o prato e ela simplesmente o ignorou e foi embora. Todos os outros estavam servidos, mas isso tinha sido combinado antes. Todos os outros estavam servidos, se alimentando, e ela foi embora com o balde. E ele ficou em silêncio, aguardando o acontecimento. E todos na maior expectativa para que ele perdesse a paciência. Depois que terminaram a primeira rodada, chamaram a garçonete outra vez para servir a segunda rodada do sabor escolhido. Veio novamente a garçonete, serviu todos os homens e postou-se agora ao lado direito dele. Quando ela se postou ao lado direito, ele ergueu o prato e ela simplesmente foi embora. E todo mundo assim, é agora que ele vai estourar, é agora que nós vamos descobrir o verdadeiro Arnaldo. E ele suspirou, voltou o prato à mesa, ficou em silêncio, pensou um pouco e falou: senhorita. E aí falou: é agora que nós vamos ver. E ela veio como havia combinado, falou: o que o senhor quer? Com irritação, com brutalidade. O que o senhor deseja? Já não servi? Ele pensou e falou: olha, a senhorita não me serviu. Todos já passaram 2 rodadas e já estão se alimentando e eu ainda não fui servido. Ela olhou para ele e falou: como que o senhor tem a coragem de dizer isso? Foi combinado. Eu servi 2 vezes ainda. E ele ficou desconcertado. E ela se afastou pisando duro, foi embora. E aí o pessoal na maior expectativa, porque é agora que ele vai estourar. Senhorita, ela voltou: o que foi? Não está satisfeito ainda? Senhorita, verdade, a senhorita não me serviu, mas está tão saborosa essa sopa que eu queria repetir. Pode servir mais uma vez? E aí desmontou o grupo, né? Porque uma vez mais ele provou que era um homem paciente. Será que nós somos capazes de reagir assim? E eu fico pensando nessa prova moral. Para o que é prova moral e tentações, quais são as tentações? Todas aquelas que nós estamos imaginando mesmo, que inclui a gula, o sexo, o apego, o abuso de autoridade e por aí vai. Todas as tentações, que são muitas, para o que é prova moral e tentações, o Espírito, conservando o seu livre-arbítrio, que é o poder da escolha, sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E isso ocorre com todos nós, porque temos a liberdade de ceder a uma tentação ou a prova moral, ou de resistir a ela. Somos senhores de si, sobre o bem e sobre o mal. Somos nós que escolhemos. Então, este detalhe é importante, porque, ademais, agora na questão 860, para fazer o bem, prestemos atenção nesta afirmação. Os espíritos, na questão 860, para fazer o bem, e como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, imaginem a profundidade desta afirmação. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Ora, esta afirmação dá um congresso de vários dias para discutir esta afirmação. Imaginem vocês quantos questionamentos não podem ser incluídos a partir desta informação, quantos exemplos, quantas dicas, quantas experiências,
para aprofundarmos essa afirmação dos Espíritos. Afinal de contas, poderíamos perguntar, mas por que fazer o bem é o único objetivo da vida? Como posso fazer o bem? Qual é o objetivo? Por que é o objetivo? O que é a vida, etc, etc. Destrinchar a palavra objetivo, destrinchar o fazer o bem, e por aí vai. Quantas situações podem ser tiradas? Porque fazer o bem, e esse é o único objetivo da vida, fazer o bem pode impedir o mal. Olha que coisa importante. O fazer o bem é preventivo. Fazer o bem é altamente terapêutico para a saúde da alma, para a saúde do corpo, para a saúde da sociedade. O que nós estamos vivendo em sociedade atualmente é fruto da ausência do bem. Nós temos nos omitido como coletividade, estou dizendo, não estou dizendo individualmente, mas como coletividade humana no planeta, nós temos omitido fazer o bem. Por isso que o mal está se proliferando com tanta rapidez e com tanta violência. Fazer o bem pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para o mal maior. Notem um detalhe: nós estamos vivendo uma época em que, como brasileiros, saímos aí a falar mal do governo agora. Todos nós estamos criticando os governantes que são corruptos, que estão desviando dinheiro, etc, etc. Virou uma epidemia. Todavia, nós nos esquecemos que eles apenas nos representam. E como coletividade brasileira, fomos nós que os colocamos. A nossa omissão, a nossa indiferença à questão política brasileira, a nossa distância de participação como cidadão, a nossa indiferença à cidadania, aos valores da cidadania, contribuiu para o mal maior que aí está hoje, exigindo-nos agora uma nova consciência política, exigindo-nos um novo posicionamento para alterar a situação, porque fazer o bem é o único objetivo da vida e pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para o mal maior. Como é que nos portamos como eleitores? O nosso voto é por interesse pessoal ou é por interesse da coletividade? É por interesse coletivo ou é por interesse próprio? Como é que nós nos portamos diante da questão? Como é que temos analisado os candidatos? Essa não é uma palestra política nem revolucionária, mas a questão leva a isso, exatamente porque num país de eleições diretas, estamos diretamente envolvidos com a questão. A responsabilidade agora é nossa, coletiva. Antes não era, porque a eleição não era direta, mas agora que passou a ser direta há algum tempo, a responsabilidade é coletiva, de uma nação. E agora nós é que temos que resolver isso, né? Porque quando um povo... Esta pergunta é genial. Aliás, não é pergunta, é uma resposta dos Espíritos. 783. Aquela palavra povo que está ali, ela pode ser substituída por povo, nação, família, empresa, instituição, cidade, bairro, quarteirão, qualquer outra significação que indique coletividade ou individualidade. Então, quando um povo, uma pessoa, uma família, uma instituição, uma empresa, uma cidade, um país, um planeta, não avança muito depressa, mas não avança por quê? Por comodismo, por indiferença, por omissão, por várias razões. Não avança por desinteresse do progresso. Quando um povo não avança muito depressa, Deus, na sua grandeza e sabedoria, lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Abalo físico. Lá no Livro dos Espíritos nós temos a lei da destruição, que deve ser encarada como lei de transformação. Quando estava aquela questão se o mundo ia acabar em 2012, vocês se lembram? Eu falei um monte de vezes palestra, o fim do mundo, mas o mundo não acabou, nós estamos aqui ainda, então o assunto morreu, né? O mundo não acabou, passou o medo. Mas, na verdade, não é o fim do mundo, é a transformação até geológica do planeta, a lei de transformação. Nós mesmos que estamos num corpo físico, esse corpo será destruído um dia. Todos nós retornaremos à nossa condição de espíritos desencarnados, porque o corpo é uma maquinaria física que tem um tempo de validade, ele dura um certo tempo, ele não é eterno.
Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Isso faz parte da lei de destruição da matéria. Deus suscita de tempos em tempos um abalo físico, maremoto, terremoto, por aí vai, tsunami, que mexe, saneia uma região, mexe com as estruturas. Ou moral, um abalo moral, que o transforma. Nós estamos vivendo no Brasil um abalo moral, que vai transformar o povo, vai amadurecer a nação brasileira, e muito. Vejam vocês que se o Brasil perder a Copa agora, a gente não vai ficar chateado, mesmo sendo a Copa aqui, nós estamos assim desiludidos, perdeu a graça, por causa dos problemas, é um abalo moral, um desgaste moral, que deve provocar uma transformação coletiva, numa nova consciência. Por isso devemos manter a prudência, devemos manter a calma, a confiança em Deus. O Espírito José do Patrocínio, não sei se vocês viram, essa mensagem é recente, é do dia 10 de maio agora, ou 11 de maio. O Espírito José do Patrocínio ditou psicofonicamente, isso foi gravado, depois digitado, está correndo pela internet, pelo médium João Pinto Rabelo. Conheço pessoalmente o médium. João Pinto Rabelo foi presidente da Fundação Banco do Brasil, pessoa íntegra, idônea, conheci-o pessoalmente, está diretamente ligado à Mansão do Caminho de Divaldo, vinculado à Federação Espírita Brasileira, e ele, como médium, recebeu uma mensagem do Espírito José do Patrocínio. E o Espírito convoca-nos a uma prudência neste momento brasileiro, para que não nos deixemos levar por esta onda de destruição, de bagunça, de baderna, porque isso também vai passar. E nós, os brasileiros, temos um compromisso com a nação. E o Espírito José de Patrocínio chega a dizer no meio da mensagem, que vocês vão encontrar fácil se procurarem, está sendo amplamente divulgada pela Federação Espírita Brasileira, que o que está acontecendo no Brasil no momento é uma tentativa dos espíritos contrários ao progresso, aqueles que resistem ao progresso, que usando do livre-arbítrio para o lado negativo, tentam desmoralizar o programa do Cristo no Brasil, porque o Brasil tem um compromisso com o Cristo muito sério, de ser a fonte de alimentação espiritual e material para o mundo. Já está fazendo isso, mas ainda há muito que fazer, e nós estamos adiando esse compromisso em função das ilusões que muitas vezes nos deixamos abater como nação. Não estou dizendo individualmente, mas como nação, no coletivo, nós estamos indo, mas ainda poderia ser melhor. E há uma coisa interessante nisso tudo, porque Jesus não violenta o nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio. Justamente porque é através do livre-arbítrio que a gente aprende. Batendo a cara, desconjuntando o joelho, quebrando, aprendendo, levantando de novo, caindo outra vez, a gente amadurece. O abalo moral transforma. É o jeito didático de nos ensinar a agir com mais prudência, com mais jeito consciente, porque nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É claro, somos criaturas diferentes na formação, nas bagagens, nos aprendizados, no amadurecimento. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. O contato social lembra outra lei, né? A lei de sociedade, também está explicitada lá em O Livro dos Espíritos. O contato social é extremamente necessário. Se nós voltarmos ao assunto da Copa do Mundo, nos lembraremos que a fundamentação da Copa do Mundo é altamente benéfica. A ideologia que norteou o início da Copa do Mundo, que vem desde lá dos anos 30, ela tem uma diretriz sábia, porque ela promove o intercâmbio entre as nações, a troca de experiências. Ela é útil, ela estimula o esporte, faz alegria, faz com que os países desenvolvam escolinhas de futebol para tirar crianças da rua, para envolver as crianças no esporte e se livrarem das drogas. O futebol, o esporte em geral, não só o futebol, mas o esporte tem uma finalidade educativa também. Agora, os desvios que acontecem nas laterais de tudo isso é fruto da liberdade, é fruto do livre-arbítrio, nem sempre usado com sabedoria. Então,
os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Aí entram as criaturas mais amadurecidas. E os espíritos não estão indiferentes com as questões que envolvem a nossa vida diária, com os desafios, com os problemas que aqui estão, que aí estão as nossas vidas nesse momento difícil do país, nesse momento complexo da sociedade humana e sociedade brasileira em particular. Neste ano que nós completamos, na segunda-feira, comemoramos o centenário de Irmã Dulce, esse espírito nobre que ocupou um corpo frágil e enfermo e deixou um legado de conhecimentos, deixou um legado de exemplos. No ano em que comemoramos o centenário de Herculano Pires, tudo isso nos convidando a refletir, porque os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, é muito útil que pensemos em tudo isso, porque os Espíritos ensinaram que são dois os grandes obstáculos que nos embaçam a marcha, muito conhecido, né? O orgulho e o egoísmo. Essa definição é de dicionário, não é dos Espíritos. Orgulho, manifestação de autoapreço ao conceito que alguém se tem. Soberba ridícula, é o orgulho. O orgulho é responsável pelas grandes tragédias humanas, porque a pessoa se considera superior a outra, a pessoa se considera melhor do que a outra. Quem de nós é melhor do que alguém? Todos nós somos iguais, ninguém é maior do que ninguém, nem menor. Somos todos iguais, apesar das diferenças que possamos ter uns dos outros, porque somos da mesma origem, filhos de Deus, e estamos destinados à felicidade. A felicidade da consciência tranquila, do trabalho que se possa fazer. E o egoísmo, então, olha a atualidade desta definição. Egoísmo, amor exclusivo a si mesmo e aos interesses próprios. E isso é uma definição do dicionário, em detrimento dos interesses alheios. Olha o que está acontecendo aí. Olha a nossa realidade atual do planeta. Mas isso é motivo de desânimo? Em absoluto. Isso é motivo de estímulo para observar em nós mesmos como é que estamos enquadrados nessa questão, como é que estamos nos virando com isso no propósito de melhorar, já que não temos mais ignorância, que o objetivo de viver é fazer o bem, e fazer o bem indica o progresso. Por isso as duas conhecidas afirmações em O Livro dos Espíritos: é preciso o excesso do mal. Estamos vivendo isso também, né? Olha a atualidade de O Livro dos Espíritos. Olha a grandeza de O Livro dos Espíritos. E a gente fica dando passeios por aí, quando há tanto que estudar, há tanto que questionar e aprender. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Esta afirmação propicia-nos aprendizados de grande profundidade. Quais reformas? Políticas, penais, fiscais, trabalhistas, individuais. Tudo quanto é tipo de reforma. A reforma moral, mas também a reforma da legislação. Nós estamos diante de um debate no país com a questão penal. Nós estamos diante de um desafio complexo com as penitenciárias. Nós estamos com desafios enormes na área política, fiscal. Então, nós precisamos compreender o bem para fazer as reformas que se façam necessárias. E é interessante porque isso ocorre individualmente, a gente começa a se autoanalisar, percebe as fraquezas e fragilidades que todos temos, próprias da nossa condição humana. Mas isso também acontece numa instituição, que se vê às voltas com os desafios da convivência, das reformas que precisam ser feitas, e não é só a reforma de prédio, mas as reformas de atividades, as reformas totais que às vezes exigem. Mas nós nos encontramos com orgulho e egoísmo, que são os maiores obstáculos ao progresso. E vamos lembrar da definição do orgulho e egoísmo, né? São as imperfeições morais que trazemos dentro de nós, que precisamos vencer. Por tudo isso, busquemos uma contribuição expressiva de Leon Denis. Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, conhecido como o filósofo do Espiritismo, o poeta do Espiritismo, considerado um dos autores clássicos da literatura espírita, escreveu muitos livros: No Invisível, O Grande Enigma, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, entre outros.
E este livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o título já diz por si, o problema do ser. Que ser? Nós, filhos de Deus, como é que é essa questão do ser e o destino? Existe o destino, somos nós que construímos, está determinado, como é? Eis uma discussão que a doutrina espírita deixa muito clara, e da dor. O que é a dor? Por que ela existe? A dor física, a dor moral. Foi publicado um livro agora, Entre a Dor e a Luz, do médium Guaraci Lima, de Juiz de Fora. E é um romance. Mas além do romance, ele acrescenta um estudo sobre a dor. Excelente. Então, o problema do ser, do destino e da dor. E Leon Denis vai nos dizer o seguinte, vejam algumas colocações desse nobre autor. O progresso é a aspiração do melhor, pelo bem, pelo melhor, pelo belo, pelo bem. Quem de nós não quer o melhor? Quem de nós não quer o belo? Claro, a gente gosta, deseja o conforto, desejamos nos sentir bem, desejamos nos sentir agradavelmente recebidos, acolhedores, acolhidos. Quer dizer, nós gostamos do que é bom, do melhor, nós sabemos o que é bom, o que é o melhor, o que é o belo. O progresso é isso, é essa aspiração. Por isso que nós tivemos tanto progresso. Inventamos o ar-condicionado, inventamos o avião, inventamos o celular, inventamos a internet. É o progresso, claro. Por falar em internet, podemos dizer numa linguagem comparativa, né? Jesus liberou a internet. Olha, a Terra chegou num ponto, libera a internet agora. Aí a gente usa esse benefício extraordinário da internet e entra na conta bancária dos outros. E distribui vírus. Olha o livre-arbítrio mal usado. Uma ferramenta extraordinária. Chegamos num ponto que Jesus falou, pode liberar a internet. O que ele vai liberar em seguida? Nós temos que merecer. E temos que debelar essas atitudes contrárias ao bem. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Não podemos esquecer isso. E Leon Denis também fala que o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. Convenhamos, ainda estamos um pouco distante disso. Estamos tentando, né? Como humanidade, como seres humanos. Mas ainda estamos um pouco distante. O progresso leva a isso. Por outro lado, o progresso é a aplicação das leis. Quais leis? Humanas e divinas. Humanas. A lei de trânsito, por exemplo, foi preciso disciplinar a movimentação de veículos. Então criou-se a legislação de trânsito. Procura-se aplicar com semáforos, sinalização, etc. Aí a gente vai, ultrapassa a velocidade, ultrapassa em faixa dupla. Ainda não aprendemos a respeitar as leis. E os princípios quais? O princípio da honradez, da dignidade, da civilidade. São princípios que nós temos que absorver, principalmente transmitindo às crianças, né? Que realizem a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade e de fraternidade. O progresso é isso. Mas é interessante, é entusiasmante pensar que a humanidade está caminhando para isso. Apesar dos contrapontos, atropelos, pancadas, nós estamos caminhando para isso, estamos aprendendo a criar o bem-estar e a ordem. E Leon Denis diz que este programa de aprendizado é obra dos séculos. Claro. Uma vida, por mais longa que seja, não dá numa geração apenas de construir esses padrões de fraternidade. Então é obra dos séculos. E ele faz uma sugestão de programa. Vejam só. Por meio de uma educação e de uma preparação prolongada das faculdades humanas. A faculdade de ouvir, de ver, de raciocinar, de discernir, de movimentar-se. As faculdades humanas que são tantas, né, através dos nossos sentidos e das possibilidades da alma, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. Eis o nosso compromisso. Por isso eu gostaria de sugerir a vocês acessarem esse site aí e verem lá uma oficina de evangelizando bebês. Vocês já imaginaram alguém transmitir, contar a parábola do bom samaritano para um bebê de 4 meses? Dá para imaginar isso ou não?
Pois é, a Cíntia Vieira é de Goiânia. E ela é a grande protagonista atualmente no movimento espírita desta prática, evangelizando bebês. Se vocês acessarem o site, tem lá o quadradinho de procura, porque esse site tem muita coisa. Vocês vão encontrar, coloquem lá, evangelizando bebês. Ou no YouTube, EAC 2013, Cíntia Vieira evangelizando bebês. Justamente para semear no coração das crianças, que são espíritos velhos, ocupando corpos recém-formados que retornam à vida física, para continuarem o seu progresso, o seu aprendizado, como aconteceu com todos nós. Então, é um programa que nós não podemos descuidar. Por falar nesse site aí, eu sugeri aos amigos aqui que vocês vejam lá o encontro Caibarchuto, que acontece em Araraquara, dia 20 e 21 de setembro. Pensem na hipótese de estarem conosco. É um evento de grande porte, em torno de 700 pessoas. Gostaria imensamente que vocês fossem. Basta abrir lá e vejam lá, inscrições do EAC. Porque, como ensinam os Espíritos, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, e isso começa a envergonhar a gente, né? Senão quando houveres banido da sociedade os vícios que a desonram, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Nós temos muito que aprender. Isso é estimulante, isso é bom, porque estamos no caminho, já conseguimos verificar o progresso que já fizemos. Por isso, diante dessas colocações tão firmes, diante da atualidade, da consistência, da expressão de Allan Kardec, nós quisemos incluir nessa palestra uma homenagem de gratidão ao codificador, especialmente pela atualidade do seu trabalho e pelo foco orientador que a obra da codificação traz. Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Depois vieram as demais obras, todas elas altamente consistentes, altamente atuais, esperando que a conhecemos em profundidade. E para que a palestra não fique tão teórica como vocês estão vendo, que ela foi bastante teórica nesses primeira meia hora, nós quisemos incluir uma homenagem de gratidão. E para fazer isso, nós fomos pesquisar e encontramos esse cidadão aqui, ó. Alguém conhece esse cidadão? Alguém já viu falar esse nome? John Philip Sousa? Guarde aí. Mais alguém conhece? Olha, o sobrenome Sousa parece-me que é de origem portuguesa. Parece que o pai ou a mãe era português, não sei, eu não pesquisei a fundo isso sobre a filiação dele. Vocês estão vendo que ele faleceu em 1932. E este senhor aí, olha o que ele foi. Compositor e maestro de banda norte-americano, popularmente conhecido como o Rei das Marchas. Para vocês reconhecerem o estilo, para a gente ver uma marcha que ele compôs quando ele estava encarnado, vocês conhecem, é famosa essa marcha. Vamos ouvir uma marcha que ele compôs, que é conhecido como o Rei das Marchas, né? Quando ele estava encarnado. Vamos ouvir.
A música é a única arte que chega ao coração. Ela é capaz de sensibilizar. Mas o que isso aí tem a ver com Allan Kardec? Tem muito a ver com a lei de liberdade e progresso. Porque notem, o espírito John Philip Sousa, encarnado, usou do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de escolha, para com a sua experiência musical, o seu conteúdo musical, o seu conhecimento musical, aliado à sua inspiração, aliado à sua vocação, à sua criatividade, criar estas pérolas auditivas que entusiasmam a gente. Mas o que é mais interessante, isso é a lei da liberdade. Ele poderia não ter feito isso, mas ele usou a sua criatividade, a sua imaginação musical para fazer isso. E eu fui fazer essa palestra em Bragança Paulista, a questão de um mês aproximadamente, e depois que apresentei, não, me perdoe, eu estou antecipando uma informação, eu volto já já no Bragança Paulista, espera aí, me perdoe. Mas, eu queria falar da lei de progresso, porque se observarmos a harmonia da orquestra, as vestimentas especialmente elaboradas, costuradas, feitas para uma apresentação como essa e tantas outras, os instrumentos musicais, a ordem, a harmonia, o planejamento de uma apresentação é fruto do progresso da arte musical nos compositores, nos envolvidos com a música, né? Mas esse John Philip Sousa desencarnou, como todos nós vamos desencarnar um dia, em 32. Eu pesquisei e não tenho nenhuma informação de que quando encarnado ele teria tido contato com o Espiritismo, embora ele nasceu no período praticamente de nascimento do Espiritismo e pegou os primeiros tempos. Mas eu não sei se ele teve envolvimento com o Espiritismo ou não, não encontrei essa informação. Todavia, o espírito John Philip Sousa, espírito desencarnado, resolveu prestar uma homenagem a Allan Kardec e criou uma marcha em homenagem a Allan Kardec. E esta música foi recebida psicograficamente e executada pela Banda Sinfônica e Coral da Polícia Militar do Estado de São Paulo na abertura do Festival de Música Mediúnica no Teatro Municipal de São Paulo em 1982 e organizada por Jorge Rizzini. E o maestro que comandou a execução da música é fã de John Philip Sousa e um estudioso especialista do estilo musical de John Philip. E ele fez esta afirmação. É belíssima e tem todas as características de John Philip Sousa.
afirmou Antônio Domingos, maestro e comandante da corporação musical. E eu fui fazer essa palestra em Jaboticabal e fiquei sabendo lá que ele é natural de Jaboticabal. Ele está idoso agora, a prefeitura inclusive prestou uma homenagem para ele, por ser um maestro tão conhecido e tão competente. E este espírito, John Philip Sousa, criou a marcha Hino a Kardec, Hino Glória a Kardec. Ele ditou a música da marcha. O espírito Manuel de Abreu, médico brasileiro desencarnado, que criou a abreografia, lembra daquela chapa do pulmão que a gente tirava? Foi esse médico aí que inventou. Desencarnado, ditou a letra do hino. E o médium Jorge Rizzini, à época encarnado, psicografou a letra e a música. E nós vamos ouvir agora. Allan Kardec, da terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Allan Kardec, da terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Glória a Kardec, glória, glória, o mestre novo marco na história. Kardec deu à humanidade a prova da imortalidade e levantou o véu nas grandes leis do céu. Kardec, a nossa alerta está traçada em linha reta. Fazer com o Senhor a terra o mundo superior, fiéis ao sublime ideal, prometemos esta igualdade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Fiéis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Notem o detalhe. A lei de liberdade e progresso estão presentes na letra. Fazer com o Senhor da terra um mundo superior. Lei do progresso. Porque vai alcançar isso. Por outro lado, fiéis ao sublime ideal, prometemos. Lei de liberdade. Porque nem tudo que a gente promete a gente cumpre. Daí essa patinação que a gente está ainda como povo coletivo de um planeta, né? Mas as circunstâncias da vida vão nos levar inevitavelmente ao progresso, porque a lei do progresso é inevitável. Mas essa palestra, ela foi encomendada por uma instituição para ser apresentada em abril de 2013, em comemoração ao Livro dos Espíritos. O presidente do centro me encomendou em março e falou: gostaria que você falasse sobre liberdade e progresso. E eu preparei a palestra, achei que ela estava muito teórica, incluí essas duas músicas para torná-la, para quebrar a teoria, mas eu achei que precisava incluir algo que emocionasse. Eu precisava introduzir alguma coisa que nos causasse emoção diante do convite pleno de melhora moral que a doutrina espírita apresenta e que o apelo de Jesus continua ecoando, repercutindo na mente humana. E fiquei a pensar em incluir realmente algo que vou mostrar para vocês na sequência. Mas antes de lhes apresentar isso, eu queria dizer a vocês que fiz a palestra no dia 20 de abril, sábado, véspera do feriado de Tiradentes. Fiz a palestra, me emocionei com o final, o público também. No dia seguinte, aqui mesmo em Campinas,
no dia 21 de abril, domingo, feriado de Tiradentes de 2013, foi o ano passado, no Centro Espírita Allan Kardec, o Emanuel Cristiano recebeu uma mensagem de Eurípides Barçanufo. E nesta mensagem de Eurípides Barçanufo, dirigida aos brasileiros, o nosso Eurípides fala da grandeza do Brasil, relaciona desde a extensão territorial, as belezas naturais, as riquezas naturais, a diversidade acolhedora de seu povo, a grandeza desta pátria extraordinária. É uma mensagem longa, mas muito bonita. Não confundir com a mensagem recebida por Sueli Caldas Schubert há mais tempo, também de Eurípides. Esta é mais recente, é de 21 de abril de 2013. E depois de dirigir-se aos espíritas, aos brasileiros, perdão, de forma generalizada, é uma mensagem muito longa, não vou ler aqui porque ela é muito longa, ficaria antididática e cansativa, mas vocês vão encontrar a mensagem também no Instituto Caibar Schutt, se vocês colocarem lá mensagem de Eurípides ao Brasil, também naquele site, no mesmo site. Não deixe de ler, porque é uma mensagem muito bonita. Depois de falar aos brasileiros, ele se dirige aos espíritas do Brasil, ou aos brasileiros que são espíritas. Esta multidão de adeptos que a doutrina congrega no país, novamente exaltando as grandezas do país, mas especialmente o compromisso do país com o Evangelho do Cristo. O compromisso dos espíritas com esta doutrina extraordinária do Espiritismo, que significa uma luz imensa em nossos caminhos, que significa orientação, que significa entusiasmo e deve gerar em nós um sentimento imenso de gratidão pelos valores que ela representa para a nossa orientação. E depois de dizer tudo isso, ele exalta a beleza da letra do hino nacional brasileiro e fala da inspiração que norteou a música e a letra, significando os compromissos da pátria. E diz para que façamos da letra do hino nossa prece diária. E agora José de Patrocínio, nessa mensagem deste mês, fala para que ao levantarmos, vibremos em favor da pátria. Que durante o dia nos lembremos da pátria como este país continental, sem desprezo dos outros, é claro, mas especialmente lembrando o compromisso do país com a humanidade. E à noite nos lembremos também da pátria com vibrações carinhosas, em favor desta pátria que congrega tantas diferenças, mas ao mesmo tempo tanta riqueza. Nesta pátria que recebeu Chico Xavier, que recebeu Eurípides Barçanufo, que recebeu Bezerra de Menezes, que recebeu Irmã Dulce, que recebeu Divaldo Pereira Franco, que recebeu inúmeros outros baluartes do bem e do amor, que recebeu Pelé, que recebeu Roberto Carlos, que recebeu tantas criaturas, que recebeu Santos Dumont, criaturas que trouxeram um marco de uma forma ou outra, seja no esporte, na religião, seja nas artes, seja no trabalho que se estende por toda parte. E nós não podemos esquecer isso. Mas antes de lhes apresentar este presente emocionante, vou falar dos livros que trouxe, que aí estão. Essa é minha menina dos olhos, justamente porque analiso o pensamento de Kardec em sua atualidade. Entre os assuntos que estão na Revista Espírita, sabem esses lugares que não dão certo? Aqui em Campinas tem esquina que não dá certo, que tudo que abre fecha. Abre locadora fecha, abre quitanda fecha, abre mercado fecha. O que tem lá? Está assombrado? Pois é, esse é um dos assuntos que estão no livro. É um livro de vários assuntos. Outro assunto é quando houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Vocês se lembram que circulou pela internet um documento dizendo que tudo dava 11, no fatídico 11 de setembro. Pois é, na época de Kardec, ele recebeu um questionamento se haveria uma ciência na concordância numérica e na coincidência de datas. E Kardec deu a sua resposta. E submeteu o assunto aos espíritos. E a resposta é espetacular. Está na Revista Espírita isso. É uma resposta que me empolga. Formamos um capítulo do livro. Trouxemos também o Alma do Espiritismo, que considero o meu melhor trabalho, justamente pela pesquisa que me exigiu, através de uma frase de Allan Kardec que está na Revista Espírita. O Morte foi escrito para atender os inúmeros casos de pessoas
desconsoladas com a chamada perda de entes queridos, né? Em todo lugar que a gente fazia palestra da morte, sempre vinha alguém falar da saudade. Então fizemos um livro pensando em consolar as criaturas. O Luz Eterna, que é um lançamento, fizemos a 3 mãos, com Isaías Claro e Ditinha Calisto, para exaltar os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Dois Gigantes, pela minha gratidão aos espíritos Kai Barchutel e Ivone Pereira, não é um livro biográfico, porque existe farto material à disposição na internet, mas fizemos um livro para motivar os mais novos de idade e de doutrina espírita para conhecerem o legado desses dois gigantes do Espiritismo. O Espiritismo Escola de Almas, como disse o nosso Francisco, nosso lançamento recente, e aí eu conto na primeira parte as histórias que eu conto em palestras. A história que eu contei aqui no seminário de novembro, sobre o meu trauma de infância, que eu era uma criança muito tímida, fui um adolescente traumatizado pela timidez, e o que me fez superar a timidez foi uma mensagem de Emmanuel. Nós contamos essa história aqui no livro, é o primeiro capítulo, incluindo a mensagem que nos fez tão bem. E o Deus, para falar da grandeza desse Pai que Jesus apresentou como Pai de todos nós, né? Ele é resultado de um e-mail que eu recebi, que a pessoa falou: escuta, onde estão as leis de Deus? Eu quero encontrar. E eu fiquei assim, nossa, que pergunta ingênua. Mas depois, pensando bem, eu pensei na inteligência da pergunta, porque nós, como humanidade, ainda estamos muito distraídos. E finalmente, voltando à mensagem de Eurípides Barçanufo, que também está no site Instituto Kai Barchutel, eu queria dizer para vocês que Eurípides, na sua mensagem belíssima, depois de exaltar as grandezas e dirigir-se aos espíritas para falar do seu compromisso, e exaltar a letra e o hino, a música do hino nacional, solicita a todos nós, na mensagem, cantemos o hino nacional brasileiro, não apenas em jogos de futebol, agora que estamos à vésperas da Copa do Mundo, mas em gratidão a Jesus, em gratidão à pátria que nos acolhe, em gratidão e atendendo ao apelo de Eurípides Barçanufo, peço a todos que de pé cantemos o hino nacional brasileiro. Ergue o clipe que está abaixo. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa
nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amante, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Indica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a lua. Deteme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. E notem, podem sentar-se. Depois de fazer essa palestra dezenas de vezes em vários lugares do Brasil, encerrando a nossa fala, me deu um estalo. Talvez não seja a opinião de vocês, mas permitam-me dizer-lhes, talvez seja apenas uma opinião pessoal essa, mas permitam dizer-lhes, no emblema ordem e progresso, prestemos atenção. Estão embutidas as leis de Deus. Peguemos o livro dos Espíritos, busquemos o índice, lei de adoração, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, lei de destruição, entre outras. Se nós observarmos, todas elas estão dentro da ordem e do progresso. Muito obrigado.